sou Clara Márcia, Dona Márcia, professora de Educação Física, e tenho muito orgulho de ser professora, que é a minha missão. Eu vim para o mundo para isso, para dar aula de Educação Física, e através da Educação Física eu percebi que eu podia trabalhar com a dança para o maior número de pessoas. Eu ia atingir muita gente que não tinha oportunidade de fazê-lo. Para mim é isso. É você aproveitar as oportunidades que surgem, apesar das dificuldades, que a minha é grande porque eu sou tímida, mas eu não perco a oportunidade de fazê-lo. Todas as oportunidades que surgiram para eu fazer, que eu pudesse colocar música, dança ou uma coreografia, ou envolver os meus alunos, eu fiz. O meu encontro com a dança foi gradativo. Conforme eu fui trabalhando, dando aulas, meu pai montou uma academia para que eu pudesse dar aulas. Com isso a gente fez algumas apresentações e na faculdade também, como eu ficava muito sozinha na faculdade, porque minhas colegas estudavam à noite, eu estudava de manhã. Eu tive que preencher o meu tempo. Aí eu fui fazer aula de violão e fiz aula de dança com duas professoras diferentes, que uma era mais... as duas eram jazz, eu sou apaixonada pelo jazz. E uma era uma professora de balé clássico que dava jazz. E a outra era uma professora de Educação Física que dava jazz, que é aquele jazz mais, né, que eu também adoro, porque eu gosto dos dois momentos. Aquela coisa mais, né, clássica, assim, como também as mais expressivas, que o jazz é bem bonito. Eu continuei com a música e com a dança. Aí eu falei, não, eu tenho que passar isso para os meus alunos. Foi quando eu comecei, montei a academia para poder passar o que eu estava aprendendo. Uma das coreografias que eu fiz que me chamou a atenção foi sobre o circo. O tema circo ele é riquíssimo. O circo é uma coisa muito bonita e muito rica. Então eu juntei 3 músicas, por exemplo, no ritmo. Aquela música do circo característica, sabe aquela bandinha de circo? Não sei o nome, não sei se tem nome, que é uma música antiga. Tem aquela música tradicional do Circo du Soleil, que é lindíssima. E eu juntei com aquela música uma pirueta, 2 piruetas, bravo, bravo, e juntei. Gente, ficou lindo. E foi essa música, eu fiz essa apresentação num Big Show. E depois quando eu ia para jogos, que a gente fazia abertura, eu fazia a mesma coreografia na abertura dos jogos, só que numa quadra. E aí eu enchia a quadra. Que eu tenho saudades, eu ainda não tenho porque eu continuo nativa. Eu continuo participando e outra, eu acredito que eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Então eu não tenho que... eu acho que enquanto tiver isso vivo no meu aluno, no seu coração, no seu pensamento, acho que está valendo. Adoro dar aula, para mim não é sacrifício nenhum, não é cansaço nenhum, porque cada dia, gente, não tem idade, desde o pequeno, desde o bebê até mais velho, toda a idade é bonita. E ver os meus alunos hoje nas mais variadas profissões, independente de qual for, que todas são importantes, isso a gente tem que estar muito certo na vida. E acho que isso é que me levou para fazer educação física, para trabalhar com atividade física, e sem contar que é muito saudável. Primeiro, não perca oportunidades. Na dança não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Você pode ter facilidade ou não, que você vai conseguir ser feliz e participar. E você melhora a sua autoestima, você melhora a sua saúde, bom humor, que quem é bem-humorado vive mais e melhor e faz com que a vida das pessoas fique melhor. Então, não perca a oportunidade na vida. Sabe que é difícil? Muito.
tem pessoas que te atrapalham, são poucas. As que te ajudam são muitas. Então, acho que isso é importante. E sejam felizes. E se puder ser através da dança, é muito melhor. A Dona Márcia e a dança se misturam. Porque eu sou a Márcia, fui a Marcinha do Deia, fui a Márcia do Laurinho, a Márcia é a mãe da Bianca, a mãe da Gabriela, a avó da Mel, da Valentina, da Antonella, e a Dona Márcia, professora de Educação Física, que é a minha vida, que eu acho que porque eu vim para cá, que Deus me pôs no mundo para isso, para levar a dança para as pessoas e para fazer as pessoas mais felizes. É isso. Foi difícil para mim estar aqui, mas eu não podia perder essa oportunidade de ficar documentado essa minha trajetória. E foi bom que eu fiz uma retrospectiva nesses 40 anos que eu trabalho com atividade física, com dança. E de quantas pessoas, né, que passaram, quantos alunos que eu tive a oportunidade de conviver. E agradecer para vocês por essa oportunidade de ter, né, vivido tudo novamente, né, lembrar de muitas coisas que vão passando, a gente vai deixando, esquece um pouco. E muito obrigada a todos vocês. E espero que meus alunos, ao ouvir, e se sintam motivados, se sintam... tenho certeza que vocês fazem parte da minha vida. Que eu amo todos os meus alunos, eu até brinco, eu amo vocês com todas as qualidades e defeitos. E vocês vão ser sempre meus alunos. Que é que nem filho, né? Para mim, vocês são maravilhosos. Muito obrigada para todos vocês e para vocês, meus alunos, também. Um beijo no coração. Meu nome é Cristiana, eu moro lá no Bela Vista e sempre morei em Paraibuna. Sou daqui e me formei em Educação Física, depois de casada já. Em 2005 que eu me formei. A dança. Gosto muito, que eu mais gosto. Desde pequena eu assistia muito já, né, televisão. E assistia aqueles programas do Bolinha, aqueles programas que tem as dançarinas, sabe? Nossa, aquilo eu ficava louca de olhar. Eu falei, eu quero dançar, quero ser dançarina. E tudo que ia na escola, teatro, qualquer coisa, bandinha da cidade, a gente sempre queria estar no meio, ser a baliza e participar. E criança ainda, a gente brincava muito na rua, de fazer as dancinhas na rua e também até em circo, que a minha irmã arrumava pra gente. A gente arrumava as roupinhas, a música, falava com o dono do circo, aí ia lá e dançava, sabe? E não pagava o ingresso, aí ficava lá, fazia umas 2 apresentações com as dancinhas, os grupinhos, né, das amigas. E fazia assim. O carnaval foi assim. A dona Raimunda veio para Paraibuna e montou uma escola de samba lá na Vila Camargo, junto com o seu Dito Preto, que era aqui de Paraibuna. E na escola de samba, ela fez vários blocos assim, e as mulheres adultas que sabiam sambar foram feitas aquelas saias de saco, de estopa, que não tinha muito dinheiro para fazer fantasia e tal. E elas pintaram e fizeram tipo havaiana. E colocaram eu numa ala de criança, porque eu era criança, de Dini, né? Aí, e o carnaval normalmente saía-se 2 dias a escola. Saía um dia, pulava um e saía no outro. Aí no primeiro dia eu fui de Dini, aí eu vi aquele bloco, aquelas mulheres, falei, não, eu quero sair igual elas. Aí cheguei em casa no outro dia, fiz a minha mãe, a Celina, a fazer a roupa para mim. Daí elas fizeram a roupa para mim, porque eu adorava sambar já.
já falavam de criança que eu sabia sambar. Aí fui, só que como eu era menor, eles colocaram eu na frente delas. Então fui sambando, aí elas viram que eu sambava. Aí no ano seguinte, eu já saí de destaque. Daí já comecei a sair sempre na frente de um bloco, entendeu? E o carnaval durou bastante tempo, né? A gente todo ano participava. Aí, não sei o que aconteceu, o Dito Preto se separou da Dona Raimunda. E ele fez uma outra escola aqui mais no centro. Aí ficou a da Vila Camargo e a do centro, né? Que era dele. E aí ele me chamou para rainha, porque lá a filha da Dona Raimunda, que é a minha atual cunhada, era a rainha da bateria. Aí o seu Dito me chamou e eu fiquei sendo a rainha da bateria. E aí eu saí a primeira vez de rainha da bateria com ele. Aí fiquei saindo, né? E quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a me interessar pelo filho da Dona Raimunda, o neto. E aí nós começamos a namorar. Daí o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar para a escola da Dona Raimunda. Como é que eu ia ficar sambando na outra escola? Aí lá já tinha a minha cunhada de rainha da bateria. Então eu tive que voltar a ser frente de ala, né? A ser destaque. Mas daí eu fiquei até um tempo. Depois de um tempo, a Dona Raimunda parou com a escola. O seu Dito ficou mais um pouquinho, daí já era minha irmã com o seu Dito, a Valéria, que agora ela já é falecida. Também sambava muito a Valéria. Todo mundo na cidade também conhece bastante. E aí, depois, foi feita uma escola na Vila de Fátima. Daí meu sogro foi tocar bateria, meu marido também toca bateria, né? Aí meu sogro foi puxar a bateria lá, comandar, né? E aí me chamaram para ser rainha de lá. Era o pessoal da Dona Tita, do português. Aí me chamaram, aí eu voltei a ser rainha lá. Aí depois acabou do seu Dito, aí ficou só lá. Depois acabou essa escola, aí a minha irmã, aí acabou as baterias, né? Começou a ter só o caminhão. E aí a Valéria continuou com a escolinha com a ala infantil, aí colocou a ala da terceira idade, que eu já estava trabalhando com a terceira idade. Então eu coloquei a terceira idade no carnaval também. Eles desfilaram uns 4 anos. Teve uns que era pela primeira vez desfilando no carnaval. Tiveram umas 4 fantasias aí, desfilando junto com a turma da minha irmã. Só que daí já não tinha mais bateria na frente, era um caminhão e seguia as alas, né, infantil, da terceira idade, os mascarados. E ainda foi feito, eu acho que por 4 anos, até acabar mesmo de vez. Daí ficar só o que está hoje, né? Que é sem escola hoje. Hoje é caminhão e o povo segue atrás. Olha, no carnaval, a única coisa que eu curtia era o barulho da bateria. Porque como a gente sambava e precisava do barulho para sambar, a hora que começava a tocar aquela caixinha, aquilo ali, sabe, dava um gás na gente que você juntava calo no pé, você não tinha noção. O pé ficava carne viva, porque tinha que ser 2 dias. Você sambava um dia, a gente vinha lá do Piratininga, né? Vinha de lá primeiro. Depois que foi encurtando até chegar ali na fonte. Mas a gente vinha desde lá sambando, dava a volta todinha na frente da igreja e descia tudo novamente. Então, o trajeto era bastante. Aí depois diminuía um pouco, então o pé ficava um horror. Então a música era mais a bateria mesmo. É bonito o carnaval hoje? É. Mas a fantasia, sabe? As crianças misturadas junto com o adulto, aquela bateria no chão, as pessoas esperando passar, sabe? Tinha conhecidos da gente que falavam assim, você vai desfilar? Já iam lá esperar você passar. Então isso tudo dá saudade, né? Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? O carnaval era no salão, então os grupinhos faziam as fantasias. Eu ainda peguei um pouco, eu fiz com uma turma minha ainda no salão. Eu já peguei o salão comunitário, né? Que a gente fala que é a quadra agora. Mas o pessoal ia lá na deck. Eu acho que, sabe, não pode perder, sabe? Tem que resgatar mais as músicas de carnaval mesmo, as marchinhas de carnaval, sabe? Porque eu acho assim, não pode misturar muitas coisas. Às vezes,
vamos escutar outra coisa. Mas carnaval, se você não voltar àquilo que era o carnaval, pelo menos um pouco, perde. As crianças não vão conhecer como que era, entendeu? Então eu acho que tem que sempre tá colocando, quando chega carnaval, colocar as marchinhas, colocar músicas apropriadas, enfeitar um pouquinho, fantasia, né? Eu acho que isso não pode deixar de ter, senão não vai perder essa essência que era o carnaval mesmo, né? Então, aí depois de tudo isso, né, com a vida, né, eu quis ser professora de educação física, mas para ficar perto desse tipo de atividade. Aí eu fiz a faculdade, fui trabalhar com a terceira idade e também no Carisma, né, na escolinha aqui de 1º a 5º ano. Né, que a dança, ela faz parte, ela tem que fazer parte do cotidiano de todos, para poder melhorar em tudo, né, a expressão da pessoa, a felicidade, porque ela traz felicidade, né? Não, eu quero agradecer, sim, eu quero agradecer as pessoas que a gente inspira, né, nessa vida. Eu inspirei também na Dona Márcia, que eu também cheguei a fazer o jazz com ela, né? Quando eu era pequena, eu via ela na educação física, meu olho já brilhava também pelaquela profissão. Meu professor de capoeira, o Prego, que eu olhava assim também, sempre me espelhei nele, sabe? E as pessoas que a gente fez o trabalho para elas, sabe? Nos locais que eu trabalhei, na escola, né? A felicidade deles e de sempre assim, eles confiar no trabalho da gente e valorizar. Eu fui muito valorizada lá na escola que eu trabalhei, do Carisma Total, e também com a terceira idade. Eu também adorei trabalhar com eles com a dança, porque assim, mesmo a gente sendo só uma professora, parece que eles se doam muito pra gente, sabe? E eles se arriscam a fazer o que a gente pede. Então a gente tem que até tomar cuidado para trabalhar com a terceira idade por causa disso, porque eles se doam muito pro professor. É um carinho muito grande. Então, a dança, né, esse trabalho que eu fiz em todos esses lugares, a gente criou muito laço, né? Muito laço com as crianças, com os idosos e por toda a vida, né, onde a gente passou. Eu agradeço vocês também aqui da Fundação. Nossa, é muito gratificante. É um reconhecimento, né, da cidade pela gente. Muito obrigada. Só isso. Meu nome é Marcelo, eu moro aqui em Paraibuna há mais de uns 30 anos. Eu nasci em São Paulo, vim para cá com 12, 11 anos. Desde essa época eu estou aqui. Eu sou profissional de educação física. Eu conheci a dança desde quando eu vim embora para cá. Então, uma arte na minha vida é o corpo humano. Sempre gostei, né? Sendo que eu fiz a faculdade pensando nisso. Mas antes disso, eu sempre gostava de dança, de música, de ritmos, né? Quando eu vim morar aqui, já estava na época do axé. Aí eu sempre gostei de música, sempre gostei, ritmos. E a gente formou um grupo de axé. A gente se apresentava em vários bairros aqui na cidade, aniversário da cidade, muito tempo atrás isso. E eu conheci a dança nessa época dos 14, 15 anos, por aí. Então, o cenário dessa época é o ritmo, né? Que isso aqui, antigamente era o axé, né? No tempo do El Chan, Companhia do Pagode, esses grupos assim. E a gente, quando formou um grupo, a gente se apresentava no bairro Cedro, Espírito Santo, Teles, eu lembro muito bem. E o cenário era esse, o ritmo era o axé, sendo que a gente dançava no carnaval aqui da cidade. Sempre dancei, sempre gostei. A gente fazia o carnaval ali na avenida. Era muito gostoso, muito bom. A saudade era a melhor época que
que teve era o carnaval ali na avenida. Uma das melhores épocas que eu passei. Tipo, fechava a avenida de cabo a rabo, aquele pessoal todo cheio, lotado, a gente no palco, passando a alegria pro povo, que o povo adorava, né? Mas esse tempo foi um dos melhores que eu já passei aqui. É como a gente fala, a dança, ela renova vidas, ela te dá energia, ela te coloca lá para cima, aumenta a sua autoestima, que eu recomendo. Eu vejo várias pessoas de idade dançando, dançando o que eles sabem, eles não querem fazer igual aos outros, mas sempre gostei e indico para todo mundo. Eu e a dança. Eu e a dança, a gente se conhece desde 12 anos de idade. Fez uma parte enorme na minha vida, enorme. A maior parte da minha vida foi a dança. Os carnavais, né? E cheguei também a dançar em São Paulo, também em um grupo lá de São Paulo. Cheguei a dançar em São José dos Campos, para a agência de modelo. A gente tinha um grupo de axé lá, na época do axé. E eu e a dança faz parte da minha vida, muito legal. Eu sempre gostei e indico para todo mundo. Então, eu quero falar que na minha vida, 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, uns 30 anos atrás, quero agradecer a todos os meus amigos que eu tive, que fizeram parte da minha vida na dança, né? Nos grupos de axé, os meus amigos de infância. Falar para eles que eu nunca esqueci eles. Só isso. Obrigado. Obrigado por vocês. Me emocionou. Eu me chamo Jean, né? O pessoal me conhece como Jean Paim, Jean ou Jean Paim. Meu nome completo é José Jean de Souza Paim. Hoje eu moro no Itapeva, no bairro do Itapeva, ali pertinho da igreja, bem calminho. Tenho 51 anos. Eu nasci em Serra Talhada, Pernambuco. Eu vim morar aqui em Paraibuna quando eu tinha 3 anos de idade, então já faz bastante tempo. Eu já me considero paraibunense nato, né? Que eu bebi água da bica e daí já viu, né? O ditado é o sempre mesmo, bebeu e aqui fica. Minha profissão, eu sou formado em engenharia civil, tenho formação de educação física também, que foi o que me incentivou, né, na dança, e tenho formação também de recursos humanos, né? A arte na minha vida, eu posso dizer que é a dança, né? A dança, ela aconteceu para mim naturalmente, porque bem antes de conhecer a dança de salão, eu já dançava, eu já fazia dança como aluno, né? Então, quando tinha qualquer coisa envolvendo dança, eu estava lá. Eu me lembro até um ano, não consigo dizer exatamente o ano, mas a dona Márcia dava aula de educação física e ela estava procurando pessoas para fazer uma apresentação de dança. E aí o Jean estava lá, porque assim, estava em mim essa coisa de dança, né? Eu gostava muito, eu sempre estava envolvido. E me lembro até que teve um ano também, que eu não consigo me recordar, porque isso foi coisa de mais de 10, 15, talvez até 20 anos. Veio um casal de fora, acho que de São José, ficar um mês em Paraibuna, e eles deram aula de dança de salão, né, particular, e recrutou um pessoal. Eu estava lá também. E aí, eu sempre me destacava. Eu e mais pessoas, é claro, mas eu era um dos que se destacava. E
eu posso dizer que a arte mesmo na minha vida é a dança de salão, especificamente. Ela foi acontecendo, né? A dança, na verdade, ela foi acontecendo, porque assim, existe um ditado, acho que alguém da televisão falou, que os nordestinos, eles têm a dança no pé, já nasce dançando, isso é verdade. Se não for para um tipo de dança, qualquer tipo de dança, um nordestino ele já tem uma desenvoltura natural para aquilo. E comigo não foi diferente. Só que comigo eu fui mais voltado para o clássico, né, para a dança de salão. Como eu falei, eu fiz essa aula de dança particular, um casal muito simpático, muito gentil, ensinou vários passos, os básicos, né, e alguns passos de dança. Na época ele ensinou bastante o foxtrot, um pouquinho de bolero, porque o bolero ele é um pouco mais complicado mesmo, muito pagodinho, muito forró, que é o que na época era o grande, né, que brilhava muito, era forró, hoje ainda, mas na época o forró, principalmente o pagode, era um dos que mais pediam-se nas danças, né? E aí eu fiz esse cursinho junto com vários amigos. Aí em 99 eu entrei para trabalhar na prefeitura, na área de esporte. E tinha uma pessoa que ela dava aula de dança. O nome dela era Ana Flávia Dorna. Muito gente boa, uma menina, nossa, um amor de pessoa. E ela dava aula de dança, só que ela precisava de um partner. Ela precisava de alguém para ajudá-la, porque dança de salão, alguns passos você mostra o do homem e você mostra o da mulher. Ela fazia muito bem as duas partes, mas chegava na hora de mostrar como que a dança ficava, como que aquele determinado passo ficava, ela tinha um pouco de dificuldade, porque daí tinha que pegar um aluno, geralmente o aluno não tem tanta desenvoltura, ou tem, então ela, para facilitar, ela pediu para o seu Tito arrumar uma pessoa. E aí o seu Tito, que era o chefe do esporte na época, falou para mim, falou assim: Jean, você que é um dançarino, já conheço você como dançarino, você não quer dar aula de dança junto com a professora Ana Flávia? Na hora eu não pestanejei, falei, claro, com certeza. E aí isso foi, acho que em 2002 ou 2003. Daí em diante, pronto, realmente foi carimbado. Carimbou, dança de salão, Jean, dança de salão. Então nós ficamos dando aula juntos, eu como ajudante, durante 4 anos direto, aqui pela fundação. Não era projeto, era fixo, porque ela era uma funcionária da prefeitura, então a dança era aberta de segunda a sexta, não parava, final de ano, parava assim, quando a fundação parava, aí ela parava também, mas assim, a dança era direto, então era uma maravilha, porque daí a gente pegava o pessoal que estava de férias, a gente pegava o pessoal que estava trabalhando, tinha horário de tarde, tinha horário à noite, então tinha vários horários para o pessoal realmente poder fazer. E as nossas aulas, que era aqui, por sinal, era sempre muito cheia, era sempre muito lotado, fila de espera era muito grande, só que nessa época eu ainda estava como ajudante. Só que a dança de salão na época estava muito forte e não podia parar. E aí o seu Tito falou para mim, falou: Jean, você quer tomar conta da dança? Como eu tinha formação provisionada de educação física, a gente consultou para ver se eu podia dar aula de dança. E podia, porque esse era o medo, eu estar exercendo uma profissão que eu não podia. Mas aí a gente consultou o CREF, né, que é o Conselho de Educação Física, e podia, tranquilo. Aí eu assumi as aulas como professor. E fiquei como professor durante mais 2 ou 3 anos, como professor de dança de salão aqui. Só que assim, como até então eu era só ajudante, eu mesmo assim, eu sabendo vários passos,
eu me vi na situação de ter que me aprofundar mais na dança. Então eu fiz um curso em São Paulo, e um curso no Rio de Janeiro. Em São Paulo com Carlinhos de Jesus e Carmen Mesquita. E no Rio de Janeiro eu fiz com Jaime Aroucha. Eu tenho até os certificados deles até hoje. Aprendi muito com eles, principalmente com Carlinhos de Jesus, por incrível que pareça, ele sendo bem rígido na dança. Aprendi muito com ele e aí sim, quando eu voltei após o curso, eu já tinha uma bagagem bem maior. As aulas elas tomaram outra proporção, porque daí eu podia falar vários passos com mais firmeza, com mais esclarecimento sobre os passos, o que podia, o que não podia. Então a dança, ela aconteceu dessa forma, mais ou menos, né? Dessa forma para mim. E era muito bom, era muito bom, é muito bom. Uma das músicas que a gente, assim, tinham várias músicas, né? Porque as aulas elas eram separadas por ritmos, né? Eu começava com o Foxtrot, muito Ray Conniff, umas coisas mais clássicas, né? Era bem clássico mesmo. Tinha muita gente que não gostava, os mais novos não gostavam, mas era extremamente importante porque o passo básico para você começar e chegar até no bolero, que é um dos mais difíceis, e para poder chegar no pagodinho, tinha que passar pelo Foxtrot. E no Foxtrot era Ray Conniff, e aí depois o bolero, que era Romance Rosa, do Juan Luis Guerra, né? Muito tocada. Era uma música antiga, mas eu utilizava muito ela para dança, porque ela tinha uma marcação, uma ritmização muito boa para quem estava aprendendo, um ritmo básico muito bom. Luiz Miguel também, aí já no pagode, os pagodes da época era Só Pra Contrariar, Molejo, Adriana Rapaziada, conjuntos que hoje, talvez alguns que eu fale, as pessoas nem conheçam, nem sabiam da existência, né? A saudade é isso aqui, essas lagriminhas assim, de falar, porque assim, se eu começar a falar aqui, nossa, eu vou contar cada caso da dança que aconteceu aqui. Aqui, eu falo aqui porque foi aqui que eu comecei. Quando eu parei, eu parei aqui. Então, sabe, aqui, nossa, foi muito bom, foi muito bom. Se eu pudesse, Jean, volta lá no tempo, então, volto. Que ano que você vai querer voltar? Na aula de dança. Na aula de dança. E se se fosse você hoje, lá atrás, você teria parado? Não teria parado. Eu teria dado continuidade. É claro que eu não sabia de tudo. Eu iria aprender como lidar com várias situações. A minha saudade é justamente disso, sabe? Ouvir as músicas. E a gente que dá aula de dança, a gente tem o ditado de dizer que todo mundo sabe dançar. Todo mundo sabe dançar. Porque dança é o que te faz bem. Se você ouvir uma música e você está se mexendo, você está mexendo o corpo, você está dançando. Não importa se você está no ritmo ou você está fora do ritmo. Então todo mundo dança. Todo mundo dança. Ah, mas isso aí não é dançar. É dançar. O que você está falando que você não sabe é fazer os passos de dança. Aí é outro 500. Então você vai entrar na aula de dança para aprender os passos de dança. Se você sabe fazer 1, 2 de cada lado, você sabe dançar todos os ritmos. O conselho que eu dou de 0 a 100 é: dance. Procura uma academia de dança, não importa do que, e vai dançar, vai ser feliz. Seja feliz. A felicidade, ela alimenta a alma e deixa a gente mais novo. O Jean e a dança é um só. Porque assim, eu gosto muito de música.
Eu escuto música o dia inteiro. Então, a música complementa, né? Ela é o que chama. Então, Jean e dança. Eu danço o dia inteiro, eu canto o dia inteiro, eu ouço música o dia inteiro. Então, eu sou totalmente musicalidade. O Jean e a dança é um só. Realmente, é que nem eu falei, a gente vai falando, vai mexendo com uma parte esquecida, né, da gente. Porque eu não falo de dança faz muito mais de... Poxa, é que nem eu falei, a última vez que eu dei aula, acho que foi uns 15 anos atrás. Né? Então, depois de 15 anos, eu estou falando de dança. Então, é bem nostálgico. É bem emocionante mesmo, sabe? Dá um quesinho assim de saudade. Realmente não é emocionante. Então eu entendo, outras pessoas que vão fazer isso aqui também vão se emocionar, sabe? Também vão se emocionar. Mexe com uma parte sentimental bem gostosa de ser lembrada, sabe? E é isso aí. Um documentário muito bem feito. Está de parabéns. Na verdade, vocês estão de parabéns porque resgatar isso, que não pode ficar esquecido, realmente é muito interessante. Vocês estão de parabéns, a iniciativa é perfeita. Meu nome é Flávia Celeste, eu moro aqui em Paraibuna, fui criada aqui em Paraibuna, meus pais são daqui e eu trabalhei com dança durante quase 30 anos e ultimamente, nos últimos 15 anos, eu sou artesã. Então, eu comecei na dança quando abriu a primeira escola de artes na cidade que eu morava, em Caçapava, e a minha mãe levou a minha irmã e eu para participarmos da escolinha de arte, para matricular a gente no balé. Quando a gente chegou lá, a professora contou que ia ter apresentação e eu, apesar de ser falante, eu sou tímida também. Na hora eu não quis entrar no balé, a minha irmã entrou, eu fui fazer piano, porque eu não queria me apresentar, fiquei com muita vergonha. Depois eu fiz 5 anos de piano e nesse tempo eu fui me acostumando, porque o piano também no final tinha apresentação, né, de final de ano. Eu entrei primeiro no jazz, depois eu entrei no sapateado e aí, por insistência dos professores que me acompanhavam, né, no jazz, no sapateado, eu entrei no balé clássico. E aí eu fiz durante muitos anos a escola de dança em Caçapava, mas eu não pensava que a dança ia ser uma carreira para mim, porque na verdade eu desenhava, eu pintava, entrei na escola de belas artes, eu caminhava bastante nas artes plásticas, mas a dança sempre me acompanhando. Aí eu tive um filho bem jovem e continuei na dança mesmo assim, mesmo depois dele ter nascido. E aí, quando ele começou a ter a idade escolar, eu já comecei a dar aula de balezinho nas escolas, trocando por mensalidade das escolinhas que ele participava. E em 96 eu mudei para Ilhabela e lá eu comecei também a dar aula em escolinha para trocar como mensalidade, né, para ele estudar. E a dança foi tomando proporção. Aí as 2 academias que tinham na ilha me convidaram para dar aula, eu comecei a montar as turmas. A ilha não tinha ainda um movimento de dança em 96. Na sequência, logo em 97, eu já apresentei um projeto para a Secretaria de Cultura. Era a primeira Secretaria de Cultura da Ilhabela, desmembrada da Educação. Eu apresentei um projeto para a Secretaria de Cultura e foi aprovado. E aí trabalhei 4 anos na administração e montei um projeto chamado Projeto de Dança e Educação Pés no Chão. E aí a dança foi tomando uma proporção, eu fui a cada ano aumentando o número de alunos e cheguei a ter 100 crianças, 100 meninas bailarinas, de 3
há 14, 15 anos. Em 2001, com a mudança da administração, meu projeto não foi renovado. Então, com um grupo de amigos lá na ilha, a gente montou uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, chamada Espaço Cultural Pés no Chão. E ali, em 2001, nós abrimos a porta de uma entidade que atua até hoje na Ilhabela. Eu comecei a dar aula, a coordenar, a ser diretora, e a dança, de repente, tomou um volume na minha vida que eu nunca tinha pensado que ia ter, né? Foi esse, assim, meu encontro com a dança. Quando eu dançava, a minha aula era balé clássico, né? Que a minha professora dava, a gente fazia aula de balé clássico. Eu fazia, claro, não era a melhor bailarina do clássico, mas eu tinha uma presença de palco. Mas quando a professora dava a liberdade da gente criar, e aí eu gostava mais. Então, na época, a gente ainda dava aula e fazia aula com disco de vinil, né? Não dá nem para acreditar, né? Que tinha uma vitrola e a gente levava o disco de vinil. E aí, na primeira oportunidade que a minha professora me deu para eu criar uma coreografia, eu já levei um disco do Egberto Gismonti, Dança das Cabeças. Então, assim, essa parte musical sempre foi bem forte para mim, porque eu sou muito ligada à música também, gosto muito de música, conheço bastante música, ouço muita música. E quando eu fui professora, né, apesar de eu dar aula de balé clássico para os meus alunos, eu fazia um trabalho livre com eles de criação coletiva. Então, eu sempre procurei músicas da MPB, né, músicas sempre preocupada com o teor das letras, né, o que estava sendo dito. Quando eu fazia um trabalho com as crianças, eu passava a música primeiro para elas ouvirem, depois fazia todo um trabalho de interpretação, se elas estavam entendendo o que aquela música estava falando. Depois elas faziam pequenos movimentos, pequenas coreografias sobre aquela música. E no final eu costurava o que cada grupinho, né, às vezes dividia em grupo, que elas faziam. E aí no final eu costurava aqueles movimentos que as crianças faziam, e dali a gente montava uma coreografia coletiva. Eu tenho duas saudades. A saudade de quando eu era bailarina, porque eu passei muito rápido de ser bailarina para professora, coreógrafa, diretora da entidade, né, que foi o Pés no Chão. Então eu sinto muita falta de ser bailarina, né, quando alguém me orientava, me corrigia, me ensinava. E muita saudade do meu grupo de dança no Pés no Chão. Eu cheguei a ter 24 adolescentes, com mais de 7, 8, 9 bailarinos, meninos. Então a gente tinha um grupo muito forte, de muita pesquisa, um grupo muito atuante na ilha, e a gente sonhava, né? Tinha um sonho de eles crescerem como bailarinos, eu como coreógrafa, e a gente criar um grupo profissional na Ilhabela. Essa entidade que a gente montou lá na ilha foi uma ponte, né, para essas crianças que não tinham acesso à dança como a gente trazia. Claro que a ilha tinha suas danças tradicionais, que a gente também fazia as pesquisas, a gente apresentava também nas festas de cultura caiçara. Mas essa dança de palco, né, como o clássico, o contemporâneo, o jazz, né, trabalho, isso foi uma formação de público que a gente fez na ilha, bem parecido com o que vocês fazem aqui em Paraibuna. Como eu trabalhei bastante com criança, eu vi a dança como um pano de fundo para você trazer valores, para você também despertar os talentos daquelas crianças, transformar aquelas crianças em protagonistas da própria história, porque a gente trabalhava também com populações que não tinham acesso à cultura, né, com arte, assim. E à medida que você vai trazendo esse mundo da arte, não só a dança, né, mas a gente usa, no meu caso, né, era a dança como pano de fundo, você começa a trazer aquela criança que às vezes até está um pouco sem estímulo, um pouco sem saber os seus caminhos.
E aí, à medida que você começa a trabalhar a dança, porque a dança traz bastante disciplina, traz bastante ordem, traz bastante equilíbrio, força, você abre um caminho diferente para essa criança, no caso, né? E ela começa a se sentir mais apreciada. Quando você faz uma apresentação e todo mundo aplaude, essa criança está saindo mais valorizada. Os pais estão olhando para essa criança também com um outro olhar. Os pais também começam a entender que essa criança está indo ali não só fazer um balézinho de pular, mas ela está ali sociabilizando, ela está ali aprendendo valores, aprendendo a criar, porque no fim a criatividade, no fim a gente precisa dela para a vida toda, né? Diante de um problema, quando você tem a capacidade de criar uma situação, uma saída, né? Eu acho que a dança desenvolve isso, a arte em geral, né? Mas a dança, eu acho que trabalhava bastante isso para as crianças, né? Elas são levadas a sério, né? Aquilo que a criança projeta, você está valorizando, você dá o palco, né? Dá a luz, você põe o foco naquilo que ela tá mostrando, né? E isso quando criança. E acho que para a vida adulta, a dança, ela acompanha o ser humano, né? Desde sempre, desde do primitivo, né? A gente sempre se expressou através da dança, né? Para alegria, para tristeza, para festejar. A dança é um acompanhante mesmo do ser humano, né? Uma acompanhante para a vida toda. Mesmo quando a gente pensa que não está dançando, a gente está dançando. E todo mundo dança, né? Diferentes ritmos, sempre alguém dança alguma coisa. Então, a dança é muito importante. Essa pergunta que você colocou, de 0 a 100 anos, eu fiquei pensando bastante, né? E ela veio uma imagem na minha cabeça, do 0 a 100 anos, né? Eu pensei no neném e na vovó. Eu vi uma imagem da avó embalando o neném, sabe? Eu fiquei pensando, né? Porque do 0 é um neném, né? De 100 é uma velhinha, né? Uma pessoa já de idade. E fiquei imaginando essa situação, né? Do 0 ao 100, uma criança, um bebê sendo embalado por uma avó, né? Isso é uma dança. E entre esses 0 e 100 anos, né, a vida nossa, esse intervalo do 0 a 100 anos é a nossa vida, né? Que não deixa de ser uma dança, né, de ritmos. Uma hora a gente está mais animado, então você está acelerado. Uma hora você está um pouco desanimado, então você faz um andante, né? Você diminui um pouco o ritmo. Eu fiz essa imagem, assim, da avó embalando o neném, né? Nessa dança de 0 a 100 anos. Então, eu e a dança. A dança, como eu falei, né, no início, ela tomou uma proporção na minha vida que eu não imaginava que fosse ter. Eu gostava, me dava bem, era aplicada, era uma aluna aplicada. Participei de todas as coreografias que a academia, né, da escola que eu participava, montava. Eu não imaginava que uma parte da minha vida, né, quase metade, eu estou com quase 52 anos e eu passei quase 30 na dança, eu não imaginei que ela ia ter essa proporção que teve. Hoje eu estou afastada, assim, profissionalmente da dança, mas eu faço minhas aulas em casa, eu tenho uma barra, ainda faço minha aula de balé clássico. E eu estou aqui com a Laura, aqui da Fundação Cultural, fazendo o Balé Fit, as aulas com ela, e nós duas temos um horário que ela tem vago lá e a gente está fazendo a nossa aula de balé clássico de manutenção. Eu como professora, estou como eu aluna dela e ela minha aluna, porque a gente está fazendo junto. A dança vai me acompanhar para sempre. Eu acho uma das artes mais lindas que tem, completas. É uma arte emocionante, uma arte que fala bastante. Eu acho que é isso, a dança é a minha vida. Queria te agradecer de estar resgatando isso, inclusive esse ano agora de 2021, né? É uma coincidência até você ter me chamado para fazer esse documentário sobre a dança, porque são 20 anos dessa entidade, essa OCIP, né, que existe lá no Pés no Chão, 20 anos de fundação, onde eu fui muito atuante
Então foi bem simbólico para mim. Eu te agradeço de coração de estar resgatando isso para mim, me dar a oportunidade de eu mostrar esse meu lado também da dança, né? Obrigada, Martinha.